Iniciar o nosso estudo, nós estamos estudando sobre a liberdade cristã e da liberdade de consciência. É o capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster, que diz assim: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do agrilhão da morte, da vitória na sepultura e da condenação eterna, como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não motivados por um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Todos estes privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei. Mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a igreja judaica, e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça, e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus, do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Então, hoje nós vamos ver que nós fomos livres do mal das aflições, do agrilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Mas hoje nós vamos falar mais sobre o fato de termos sido livres do mal das aflições. Como assim nós fomos livres do mal das aflições? A gente foi livre do mal das aflições? Alguém aqui vive sem sofrer neste mundo? Sem passar por aflições? Então, o que é que a Confissão de Fé de Westminster está querendo dizer quando diz que nós fomos libertos, livres do mal das aflições? Não, aí depois ele chega na questão da eterna, né? Do mal das aflições, aí depois do agrilhão da morte, aí depois da vitória da sepultura, e aí, por fim, ele vai dizer da condenação eterna. Mas hoje nós vamos ver só a questão do mal das aflições. Aí não sofre mais. Não, você passa a aprender que o sofrimento faz parte, mas que você tinha visto. Certo. Então, vamos ver aí Salmos 119, 115 a 117. Veja o que diz Salmos 119, do 115 ao 117. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Aí ele ora e diz assim: ampara-me, segundo a tua promessa, porque para que eu viva, não permitas que minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus
decretos. Veja, o salmista aqui, ele está clamando pelo amparo de Deus. Ele está entendendo que só Deus pode sustentá-lo e manter a esperança dele, e não permitir que ele desça a cova. Então aqui nós temos um pouco da ideia de como Deus age na vida daquele que ele libertou. Ele salva das aflições, ele salva de um fim desastroso. Por exemplo, Jó, ele sofreu aflições? A vista do mundo ele estava sofrendo aflições, mas ele só em algum momento reclamou, ele se portou, ele estava preparado para as aflições, ou seja, ele estava limpo. A questão, ele reclamou bastante e tudo, mas não contra Deus, assim, ele não blasfemou de Deus, ele não apostatou da fé, ele se manteve firme e envergonhou o diabo, que acreditava que ele ia blasfemar na face de Deus. O que Jó estava ali aflito, reclamando, era que ele achava que Deus tinha que dar uma explicação do porquê ele estava sofrendo tudo aquilo. E ele queria saber. E os amigos dele só diziam coisas que não eram verdade. E ele sabia que não era verdade. Mas aí ele dizia assim, mas o que é? Por quê? Não, eu não conheço a Deus assim. Porque Deus ele recompensa o justo e tudo. E por que está acontecendo comigo? Que mal eu fiz? Não é? Então ele queria uma resposta e Deus não queria dar a resposta. É óbvio. Se era uma prova, que resposta? Aí não ia ter como, não é? No entanto, as palavras de Jó, depois de perder todos os seus filhos, depois de perder toda a sua riqueza, todos os seus bens, a resposta de Jó passa a trazer uma explicação ao fato de que nós fomos libertos das aflições. Veja só, Jó capítulo 1, versículo 20 a 22. Ao ouvir isso, levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração, certo? Quando ele tem a notícia que ele perdeu todos os filhos, perdeu toda a riqueza, todos os bens, ele se prostra e adora ao Senhor. Mas ele adora ao Senhor aceitando. A adoração que nós prestamos a Deus é aceitando o que Deus nos dá, seja bom ou seja ruim. Quando nós aceitamos, nós adoramos. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Percebem como ele encarou a aflição? Ele encarou a aflição como que sendo uma liberdade que Deus tem de trazer sobre ele aquela aflição, e ele viu aquilo como motivo de louvar a Deus e não de murmurar contra ele. Diga. O interessante é que a gente tem que trazer isso para a nossa vida, porque muitas vezes a gente tem uma tiazinha, uma vozinha, e muitas vezes é um irmão ou uma irmã que são pessoas tecnicamente para algum Ô Aparecido, me ajuda aqui, leva ali pra... porque senão eu vou ter que cortar a fala dele, porque não sai aqui quando não fala no microfone. Boa noite. Muitas vezes a gente tem familiares ou pessoas conhecidas que sofrem aflições. Aí, por exemplo, morreu o filho, e o Senhor era uma pessoa tão boa, perdeu o filho, né? E às vezes essa pessoa nem comunga da palavra de Deus, ela só é uma pessoa socialmente simpática às pessoas comuns. Às vezes a gente tem uma tia, um tio, uma mãe, um irmão que é até ímpio, mas a gente mesmo cristão coloca ela no nosso seio como também se ela fosse pertencente à
a família de Cristo no sentido de salvação. Quando acontece qualquer coisa com essas pessoas até, eu não estou falando nem dos cristãos em si, quando acontece, a gente mesmo fala, rapaz, tu não é tão bom, por que está acontecendo isso? Aí, ou seja, a gente ainda está aprendendo a ter essa consciência cristã, numa visão de Jó, para que a gente suporte as aflições, porque se a gente muitas vezes não está suportando a do vizinho que é ímpio, que merece inferno, que todos nós merecemos, imagine as nossas mesmas. Assim, essas palavras e o entendimento do estudo de hoje, é bom que nós levemos em nossas mentes, que é para que a gente seja fortalecido, é como se fosse um exercício do aprendizado da palavra, para que a gente possa suportar as aflições e passar por isso como se nada tivesse acontecendo, e agradecer a Deus até quando estiver sendo aflito, para que a gente possa, assim, de qualquer forma, nos aproximarmos mais. Agora, isso naturalmente, não forçado, né? E é dessa aflição que Deus nos livrou, dessa aflição de você sentir a dor e amaldiçoar, ou achar que é uma maldição na sua vida. A aflição não é uma maldição na sua vida, ela só faz parte de um complemento de tantas bênçãos que Deus tem para você. Ela só chegou naquele momento oportuno, né? Deus te abençoou com carro, Deus te abençoou com riqueza, Deus te abençoou com saúde, aí depois Deus te abençoou com doença, Deus te abençoou com pobreza, aí depois volta a abençoar com riqueza, e assim Deus vai abençoando o seu povo. Nada tem que ser visto como uma aflição para o povo de Deus. Júlio, Pega lá. Ou se não, pega esse aqui também, fica revezando entre. Como Deus estivesse nos testando, né? Lógico, testando. Deus é bom, e Ele dá a ideia, Deus é bom. Aí Deus diz, eu vou tirar agora, para ver se Ele continua dizendo que eu ainda sou bom. Aí tira. Aí o cara continua, Deus ainda é bom. Mas pai, tu perdesse, não, mas Deus ainda é bom. Aí quando Deus está bom, está dando, tá bom. Meu filho está trabalhando, tá bom. E minha filha, hoje passou na faculdade, tá bom. E meu comércio, hoje abri outro, tá bom. Aí depois Deus vai, tira um filho. Vai, Deus tira, fecha o comércio. Como é que tá? Terrível. Deus esqueceu de mim. Não, tá bom. Não estava bom até agora? Né? É como se fosse só uma prova. E o interessante é que nós somos cientes dessas coisas e às vezes optamos em usar o coração pecaminoso para usar as palavras que o ímpio usa. Que é isso que o diabo quer. Que nas aflições a gente fala as mesmas coisas daqueles que não conhecem. Aí foi de uma pregação. A gente tem que viver aquilo que a palavra nos ensina. Né? Se a gente diz uma coisa, mas na hora que é para colocar em prática, a gente diz outra, é complicado. É verdade. Olha, aí ele diz no versículo 22, né? A Bíblia diz, em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Então observe que a Bíblia confirma o que Jó está dizendo, que foi Deus que tirou, que foi Deus que tinha dado e que foi Deus que tirou. Depois, Jó perde sua saúde, não é? Ele fica podre, ele apodrece literalmente. As crianças não conseguiam nem brincar perto dele, as crianças zombavam dele, do estado deplorável que Jó ficou. E perdeu a esposa no sentido de apoio, no sentido de único conforto. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, ela não mandou nem ele morrer logo, né? Antes de você se matar, vê aí se tu amaldiçoa primeiro esse Deus aí. Ele respondeu, você fala como uma insensata, como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal?
em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, meus irmãos, que a aflição, na verdade, é uma coisa boa que Deus está dando aos seus filhos. É o remédio para te curar de você mesmo, para que você não se perca. Veja, a maioria dos remédios geralmente são amargos. Estão inventando docinhos aí para distrair as crianças, mas a maioria são amargos e os mais eficientes. A injeção dói, né? Dá até agonia. Eu já senti uma dor no braço aqui. Acho que foi só de pensar na injeção. Dói que só a injeção. Mas é o remédio que serve para nos curar. A aflição é a injeção de Deus para te curar da praga do mundo, do câncer do mundo, do câncer da carne, da vontade da carne, do câncer, de tudo que não presta. Aí veja, Tiago, por exemplo, ele fala uma coisa interessante. Antes de ler Tiago, eu quero perguntar aos irmãos, né? Qual deve ser o motivo de toda a alegria de vocês? Qual deve ser? Olhe, é de toda a alegria, viu? O motivo de toda a alegria de vocês, qual é? Que deve ser? A nossa salvação. Só Sandro mesmo para falar. A salvação deve ser o motivo de toda a alegria, né? É, certo. A morte de Cristo, o sofrimento. É, também. Que mais? Isso. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Só que nós fazemos justamente o contrário. Porque nós olhamos para as aflições como se elas tivessem poder sobre nós. As aflições não têm poder sobre nós. O diabo não tem poder sobre nós. O mundo não tem poder sobre nós. Nós fomos libertos do poder de tudo e de todos. E hoje nós somos libertos em Cristo. Estamos somente sobre o poder de Deus, sobre a autoridade dele. Veja o que Tiago diz no capítulo 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de quê? Motivo de toda alegria, motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. O fato de vocês passarem por diversas provações é porque essas provações, elas estão purificando você, limpando você desse apego ao mundo. Esse apego ao mundo é a tragédia pior que existe. Porque é por conta desse apego que a gente murmura, é por conta desse apego que a gente negligencia a paz que Cristo nos deu. É por causa desse apego ao mundo que a gente não consegue vislumbrar a beleza que há em Cristo, que há na salvação que Ele nos deu. Então a gente se desvia completamente da verdade e sofre na mentira por conta do apego que a gente tem ao mundo. Aí o que Deus faz? Ah, você gosta tanto assim do mundo, é? Nossa, o que é que você mais ama aí? Ai, é isso, então tira. Então você perde. Ai, minha saúde, tome a cama, fique agora no leito de um hospital. Ah, o que eu mais amo na vida é minha filha. Eu vou levar para mim. O que mais você mais ama? Qual é o seu apego total aí? Um apego que começa a afastar você de Cristo. É tragédia para a sua alma. Porque esse apego não traz benefício nem para o amado, que você escolheu amar, e muito menos para você. Porque o amado que você resolveu amar acima de Deus, vai começar a ficar soberbo, vai começar a ficar mimado, vai começar a se transformar à medida que você diz coisa e trata como se ele fosse uma pessoa que não pode passar frustração, decepção, não pode quebrar, não pode adoecer, não pode isso, não pode aquilo. E aí essa pessoa vai sofrer com essas mentiras
que ele não é nada, mas você trata ele como se fosse Deus. Aí ele sofre, porque vai que ele acredite. Vai que seu filho acredite que ele é tudo aquilo que você diz, quando na verdade ele não é nada. Aí sofre ele e vai sofrer você, porque Deus vai dizer, olha, para o seu bem eu vou dar uma injeção aqui em você. E você perde. Aí Tiago diz, olha, não pense que isso é aflição que tem poder sobre vocês, não. É Deus. É Deus cuidando amorosamente de vocês. Meus irmãos, considerem por motivo de toda alegria, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Por quê? Não é questão de masoquismo, não. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Você vai conseguir esperar Cristo até o fim, sem apostatar da fé. Por quê? Porque Deus lapidou você na palavra, nas correções, nas provações. E a perseverança deve ter ação completa. Deus não vai parar enquanto você não aprender. Então imagine que você tem apego aos bens do mundo. Tudo que você tem em casa, ai, eu não conseguiria viver sem isso. Aí Deus vai e tira. Mas aí você não aprende. Aí Deus vai tirar outra coisa, você não aprende. Até você aprender, Deus não vai parar. Não é melhor aprender logo de primeira, né? Para não ficar girando em círculos de sofrimentos. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É isso. Enquanto vocês não aprenderem a crescer, o cinto vai doer, porque Deus não vai deixar seus filhos se perderem no mundo. Ele é ciumento. O Espírito Santo tem ciúme de você, então ele não vai permitir que você se prostitua com os bens do mundo, com as coisas desse mundo, e aí você vai sofrer. Ai, que aflição, a aflição tem poder sobre mim. Tem não. A aflição está sendo uma escrava de Deus. A aflição está sendo uma serva de Deus. Deus enviou a aflição para a sua vida para te servir, não para te oprimir, não para acabar com sua esperança, mas a aflição é a tua serva, enviada por Deus, para te fazer crescer, se tornar maduro e íntegro, e sem faltar em coisa alguma, certo, irmãos? Tem outra coisa aqui que eu achei interessante, que eu quero terminar com esse texto. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 5. Para que mais serve a aflição? Olha, a aflição que eu sofro serve de bênção para vocês. Quando Deus pesa a mão em mim e eu sofro terríveis dores, terríveis aflições, Deus está abençoando vocês. A mesma coisa de vocês para conosco, certo? Veja o que Paulo revela aqui em 2 Coríntios capítulo 1, do 3 ao 5. Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai de quê? Ele é Pai de quê? Não, eu quero o texto. Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de quê? Das misericórdias. Ele é o Pai das misericórdias. E Ele é Deus de quê? De toda consolação. Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Então aqui ele está falando de misericórdia e de consolação. Só que para que você receba misericórdia, para que você receba consolação, é primeiro você passar Dificuldades, problemas. aflição. Veja só, que nos consola em todas as nossas tribulações. Percebe que as aflições não têm poder sobre vocês, porque Deus, o Pai, consola você em quantas aflições que você sofre? Todas. Para que ele faz isso? Pode falar, Aparecido. Se a gente for voltar para o Velho Testamento,
quando o povo de Deus estava lá preso com o faraó, que começou quando Moisés volta, né, para cumprir a sua missão. Ele traz ele se apresenta ao faraó, traz a primeira praga e ele finge que vai libertar o povo de Deus, e ele não liberta e gera mais aflição para aquele povo. Aquele povo, ao invés deles, eles estavam se fortalecendo, mas não sabiam. Mas eles se rendem a faraó, né? Cada vez mais ele restringia e eles se rendiam. E por que o povo de Deus não pode se render a Deus, né? Não é? Comparadamente com o faraó? Porque se você for fazer essa análise, toda vez que eles os afligiam, eles se adaptavam, né? Eles se adaptavam, aceitavam e melhoravam, suportavam. Aí com Deus não, né? Fica rebelde. Não é? Boa observação. Aí veja, para que Deus nos consola em nossas tribulações? Por que Ele faz isso? Para quê? Com que objetivo Ele nos consola nas nossas tribulações? Para que possamos consolar os que estão passando pelas mesmas tribulações. Deus envia tribulação para você, aflição para você. Quando você está afligido, Ele te consola nessa aflição. Você experimenta e desfruta dessa graça maravilhosa da consolação de Deus. E agora você está pronto, disposto, preparado, capaz de consolar pessoas que estarão passando por essas tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Meus irmãos, a consolação de Deus é algo incrível. É porque nós não a vislumbramos, nós não a contemplamos, não desfrutamos da consolação do Senhor. Mas as consolações do Senhor são, de fato, divinas. E nós só vamos experimentá-las quando a aflição chegar. Aí a gente vai conhecer o Deus da consolação. Eu conheço o Deus. Que Deus? O Deus da prosperidade? O Deus que só te dá as coisas boas? E por isso você, louvado seja Deus. Aí quando o Deus das consolações vem sobre você com aflição para que você o conheça em consolação, você murmura? Você reclama? Não, Ele está querendo se fazer conhecido como Deus das misericórdias, como Pai das misericórdias e como Deus da consolação. Então aceite e receba. Tudo o que Deus envia sobre você são bênçãos que Ele preparou com maior carinho. Umas a gente sente dor, mas são bênçãos. Outras a gente sente êxtase, bênção também. Por que desfrutar só de uma? Desfrutem de todas, como fez Jó, não é? Ele desfrutou do tempo todinho de prosperidade e saúde. Quando Deus tirou, ele disse: opa, chegou agora o momento do sofrimento, da aflição. Chegou o momento de louvar a Deus na dor. E aí fez isso. Vamos aprender, né, irmãos? A entendermos que nós fomos libertos do mal das aflições. Não existe mal para o povo de Deus. Porque todas as coisas, inclusive o mal das aflições, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui nós poderíamos inverter, não é? Dizer, olha, nós fomos libertos do mal das aflições e hoje recebemos do bem das aflições. Alguma dúvida, irmãos? Questionamentos, acréscimos? Então hoje acertamos no horário, né? Terminamos de 9, um pouquinho só, mas o culto tudo certinho. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu vou pedir para o irmão Genailson nos conduzir a uma oração de encerramento. Entrega aí, Sandra, Genailson. Senhor Pai, graças a Deus, Senhor Deus, por ter o privilégio de poder, Senhor Deus, mais uma vez ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, não só que ela fique em nossos
ouvidos, Senhor Deus, mas que ela possa penetrar nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos, Senhor Deus, ter a capacidade de pôr em prática no nosso dia a dia, Pai. Amém. Pedimos tua graça para isso, Senhor Deus. Sabemos que não somos capazes, Senhor Deus, com as nossas próprias forças, para colocar a tua palavra em prática. Amém. Necessitamos de tua presença em nossas vidas, para que tudo que nós possamos fazer seja para a tua honra e tua glória. Amém. Pedimos, Senhor Deus, abençoe essa semana que se inicia, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que têm seus trabalhos, seus afazeres, Senhor Deus, do dia a dia. E aqueles, Senhor Deus, que não têm seus trabalhos, que o Senhor possa estar abrindo uma porta de emprego para que eles possam, Senhor Deus, estar para que eles possam, Senhor Deus, conseguir, Senhor Deus, cumprir com seus compromissos, Pai. Pedimos, Senhor Deus, abençoa cada família que está aqui, Senhor Deus, e incomoda, Senhor Deus, aqueles irmãos que não puderam vir hoje, Senhor Deus, por algum motivo, Pai. Amém. Perturba a mente deles, para que na próxima oportunidade que tiver, eles possam estar presentes junto conosco para te louvar. Amém. Pedimos em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, tem alguns avisos para dar, né, Sandro? Como foi lá a reunião dele lá, assim? Não, pode dizer. Ei, olha só, o obreiro de vocês, Deus abençoou, se destacou lá, só faltou voltar como pastor, se destacou lá o obreiro de vocês, o nosso obreiro, né, Sandro? Os pastores todos lá amaram, né, tudo, as brincadeiras de Sandro, o jeito dele, o amor dele, a pregação dele, pregou lá para todos os pastores lá, meteu a chibata nos pastores. Eu digo, esse bicho vai sair expulso daqui, vai não, os pastores baixaram a cabeça, né? Todo mundo reconheceu que precisamos nos empenhar e tudo, né? E aí Sandro apresentou o relatório também da igreja aqui de Agrestina, mostrou as dificuldades que temos enfrentado, né? O pessoal se comprometeu em ajudar naquilo que for possível. E uma das coisas, irmãos, que ficou tendo dificuldade, porque essa reunião de líderes foi para que a gente faça um presbitério do Nordeste, né? Para em vez de se reunir um presbitério do Sul com tal, não, um presbitério do Nordeste. E aí foi observado que nós só não montaríamos um presbitério já por conta de um detalhe. As igrejas suficientes já existem. A quantidade de membros já existe. O problema é o que nós estamos enfrentando aqui. É aqueles que não têm compromisso com os dízimos. Infelizmente. Por quê? Viu-se que os recursos financeiros impedem de se montar um presbitério. Mas o recurso financeiro, como não tem, e aí analisaram, olha, bem, se tem tantos membros e a igreja tem tão pouco recurso financeiro, onde está o problema? Aí se identificou que em uma igreja de 100 membros, 30 é fiel em seus dízimos, 70 não é, então 30 carrega nas costas 70. A maioria das igrejas, né, se não todas, não existe um consenso de todo mundo compromissado com isso aí. E aí nós apresentamos essa dificuldade, eles se preocuparam, a gente disse não, mas essa dificuldade é devido ao socorro que a igreja de Agrestina prestou a de Bezerros. Foi um sacrifício que a igreja de Agrestina se dispôs a realizar pelo bem dos irmãos de Bezerros. Eles até ficaram comovidos com essa questão, com o amor dos irmãos, em abrir mão do obreiro e da família do obreiro para se transferir para Bezerros. Aí saiu os dízimos dessa família, outra família foi nos ajudar lá, Carlão e Eliane, e aí houve um pouco desse desfalque, mas eu expliquei também que a gente não fez de forma irresponsável. A gente sentou e viu, dá para se manter? Dá. O problema é que saíram duas famílias daqui com raiva de alguma coisa, foram-se embora e aí desfalcou mais ainda. Só que ainda assim, se todos da igreja se comprometerem, pode ter certeza,
a igreja volta a estar no caixa mais sossegado, mais tranquilo e com condições de socorrer as pessoas. Aí você pode dizer, não, mas eu não posso, tá? A única coisa que eu ganho no mês, às vezes, é R$5 que meu marido me dá. R$5 no mês só, eu não tenho dízimo para dar. Como não tem? Tem 50 centavos para dar. Deus honra aquele que é fiel, Ele não honra aquele que dá muito. O que dá muito foi infiel, Ele não honra esse muito. Mas Ele vai honrar aquele fiel que dá o que é necessário para ser fiel. Alguma dúvida, irmãos? Vamos louvar a Deus, glorificar a Deus, que os irmãos de lá ficaram muito animados, viu? Com a congregação de Agrestino e com a congregação de Bezerros, tá? E eu espero os irmãos no próximo domingo aqui de novo. Se cumprimentem, não saiam sem sorrirem um para o outro. E eu vou tirando aqui minhas coisas, porque eu sempre esqueço alguma coisa. Aí eu tenho que guardar tudo. Ou eu guardo tudo, ou ficam coisas.